aqui. Vamos falar um pouco do partido que você teve uma mudança de partido no ano passado. Um pouco polêmica, né? Porque você foi praticamente, como que eu posso dizer, eclipsada dentro do próprio partido e não teve opção não a procurar outros partidos. Educa a gente. Como é procurar um novo partido? Como que é a jornada? Você já está lá, exercendo o seu mandato e tem que procurar um novo partido. Como foi isso? Talvez seja a coisa mais difícil para quem não vem da política. Eu cresci muito, muito, muito distante disso, assim. Onde a gente mora até hoje tem compra de votos. Para mim, política era isso, então eu queria distância. E, gente, assim, periferia de São Paulo. Não é que eu moro no Rincão, lá do norte. Não, que a gente acha que compra de votos não acontece aqui. Em 2020, estavam dando R$200 mesmo uma cesta básica. Então, assim, eu cresci tendo essa referência. Então, eu queria distância desse povo. Distância. E aí, você liga a TV, escândalo de corrupção, ninguém se parece com você, é um problema maior do que o outro. Então, foi assim, foi uma longa jornada. Como ativista pela educação, para eu entender que se a política não mudasse, a educação não ia mudar. E aí, eu tô trazendo isso porque quando eu decidi me candidatar, foi muito difícil escolher um partido. Porque eu não tinha participado de movimento estudantil, de grêmio, juventude partidária, eu não conhecia. E eu era uma grande ninguém para essas pessoas. Eu sempre brinco assim, eu acho minha família muito importante, mas o povo não acha. Então, não davam muita bola. E aí, quando eu fui conversar com os partidos, não teve nenhum glamour. As pessoas acham que o Ciro me filiou. Nada. Fui na sede estadual do partido, o secretário me filiou, assim, coisa mais sem glamour do mundo. E eu escolhi o PDT porque, na minha cabeça, era o partido da educação, pelo histórico. Darcy Ribeiro, tudo que fez em Sobral. E não estou dizendo que o PDT não tenha feito tudo isso, porque, de fato, é um partido que valorizou muito a educação, mas eu achava que só isso era suficiente. E aí eu entrei e eu vi que o buraco era um pouco mais embaixo. E acho que não é muito do meu perfil ficar falando mal das pessoas, porque eu acho que isso não agrega, isso só polariza, etc. Mas eu passei a ter... Eu sempre fui muito assim, de dizer, eu não gosto de salvador da pátria. Eu tenho medo de qualquer pessoa que acha que ela é o gênio, que ela vai mudar tudo, que você tem que bater continência. Eu acho que a solução está no coletivo. Minha vida é isso. Democrata até a última unha. E aí eu tive muitas disputas com o PDT. Quando eu falei que a Venezuela era uma ditadura, eu fui muito recriminada. Quando eu falei que eu não era candidata a prefeita, que eu ia terminar meu mandato, também fui muito recriminada. E aí, quando eu votei a favor da reforma da Previdência do Congresso Nacional. E aí, quando eu falo de ter medo de quem manda e quem acha que os outros têm que obedecer, é porque uma das coisas que eu gostava dos mandatos do PDT, como foi o do Ciro no Ceará, é que eram mandatos que combinavam responsabilidade social com fiscal. Porque se você quebra um estado, se você quebra um país, você não tem dinheiro para uma renda mínima. Você não tem dinheiro para uma educação. Se você deixa a inflação crescer, isso corrói tudo que as pessoas têm. Então, para mim, as duas caminham juntos, o fiscal e o social. E aí o PDT foi um dos poucos partidos que falou, a bomba da Previdência vai estourar. Tá aqui a nossa proposta. Porque quando a gente votou, dali a 7 anos, se eu não me engano, de cada R$10 do orçamento público, 8 iria para pagar a Previdência. Não ia sobrar nada para a saúde. Enfim, era uma bomba fiscal mesmo. E aí, quando o Ciro perdeu a eleição e o PDT virou de oposição, eles mudaram de posicionamento por uma razão eleitoral. Beleza, mas não é assim que eu voto. Eu voto de acordo com a matéria, de acordo com aquilo ser bom ou não para a população. E aí eu trabalhei para mudar o texto, fui a pessoa que mais aprovou emendas, a deputada que mais aprovou emendas na reforma da Previdência, para tirar a parte ruim, para preservar o que eu achava importante. E, assim, o partido acabou comigo. Teve gente do partido me ameaçando. Eu saí, assim, o partido não deixava mais eu ir para a comissão. Eu era vice-líder, eu saí. Eu fiquei 2 anos congelada. O que eu fiz na Câmara de aprovar projeto foi um milagre. Foi porque tinha a bancada da educação, tinha a bancada feminina, porque eu sou desenrolada, porque a gente vai, nananana. Porque não tinha um partido para eu poder fazer essas coisas. E aí lá fui eu procurar outro partido. Aí você muda o pensamento, né? Quantos relevantes a gente tem hoje? Partidos relevantes, assim, grandes? É que essa palavra relevante é difícil. Tá, quantos... A gente tem 33 partidos, se eu não me engano, 23 que estavam... 24 quando teve essa nova legislatura representados. Acredito que com as mudanças que a gente tem, né? Fim da coligação, cláusula de barreira, a gente caminha para ter depois eu posso explicar o que é isso, uns 10 partidos. Tá. Porque você viu, né, que aí o PCdoB e o PV agora estão junto com o PT. A rede está junto com o PSOL. Então, essas mudanças já estão provocando essas aglomerações, por assim dizer. Mas, enfim, aí fui procurar um novo partido. O que eu não abri a mão? Eu sou progressista.
Minha principal luta é contra a desigualdade, é pela educação. Eu não cabia no partido de direita. Com respeito, mas não é minha visão de mundo. E eu sou uma pessoa ideológica. Então, eu não cabia no partido fisiológico, que ia estar sempre com o governo, independente de quem fosse o governo. Sim. E já eliminou várias pessoas no meio do caminho. Sim, Sobrou muitos poucos. Não vou ficar no pântano. Você... E aí, E aí eu comecei a conversar com, sabe, Rede, o próprio PSB. E pra mim, tinha uma coisa que eu não abria mão. Eu não quero estar em partido com dono. Porque eu sofri muito por causa disso. Porque você pode... Na hora que você discorda do dono... Ferrou. Explica pra galera que é um partido com dono, é quem vai distribuir o orçamento, vai? É um partido que tem um manda-chuva há décadas, que é ele que manda em tudo, ele que diz quem vai receber o fundo, quem que não vai. Tem vários, pensem aí nos manda-chuvas na cabeça de vocês. Não, é legal, tem mesmo. E aí eu falei, eu não vou pra um partido com dono, porque eu sei o que acontece quando o dono fica bravo com você. Eu não vou, eu quero estar no partido que... Eu nunca, nem sempre, minha voz vai ser do lado vencedor, mas eu quero poder debater. E o PSB me chamou muita atenção por isso, porque é um partido progressista, é um partido com história, é um partido que é muito forte na defesa da democracia. O PSB se posiciona contra ditaduras de esquerda. Isso é muito raro na esquerda brasileira, infelizmente. E aí eu fui vendo, olha, tem muito alinhamento de valores e não tem dono. Porque tem grandes líderes. O nosso presidente, Carlos Siqueira, o Márcio França aqui em São Paulo, o Flávio Dino no Maranhão, o Paulo, o João em Pernambuco. Tem hoje o Freixo, tem muita gente boa no partido. Mas não tem uma pessoa que... daqui pelos próximos 50 anos sou eu que vou mandar, vocês batam continência. E já teve muita disputa dentro do partido que as pessoas discordaram. Uma delas foi se o PSB deveria ou não federar com o PT. Como o PV e PCdoB fizeram. Eu achava que não deveria federar com o PT. Porque eu acho que o PSB é um partido diferente. Que tem que continuar tendo independência. Deveria ter o próprio nome na legenda para candidato à presidência. E é para apresentar só... Não é sobre isso. É sobre a gente continuar sendo um partido independente que tem proposta. O PSB tem uma postura quando a gente fala de ditaduras de esquerda. O PT tem outra. Mas você foi voto vencido dentro do partido? Não. A ala que achava que não deveria federar venceu. E o PSB não se federou ao PT. O PSB continua um partido independente, 100%. Não, se federar sim, mas está apoiando a candidatura... Mas aí é outros 500. A discussão era, a gente vai virar basicamente um partido único, em que todas as decisões têm que ser juntas, conjuntas, funcionar como partido ou não. O PSB decidiu que não. A Rede e o pessoal decidiram que sim. Federação, gente, é assim. Você vai juntar todo mundo e vai criar tipo um conselho. E tudo que esse conselho decidir tem que ser seguido por todos. Isso limita muito um partido de centro-esquerda como o PSB, que tem uma proposta alternativa. O PSB está inspirado no que a Espanha, no que Portugal está fazendo. Legal. Não está inspirado nas coisas do passado. Beleza, se você tá. Não é onde eu quero estar. Enfim. Então, só para dizer que essa experiência foi muito interessante para mim, porque eu vi uma discussão que era complexa, que pessoas que eu admiro estavam em lados opostos, a favor e contra a federação, mas esse debate aconteceu. Então, uma longa resposta para dizer que é muito difícil escolher partido, mas o PSB faz muito sentido para mim. Eu já estou há quase 1 ano no partido, sou hoje presidente municipal do diretório aqui em São Paulo, e a gente está trabalhando muito assim para ser mais transparente, para ser mais inclusivo, porque os partidos têm que se fortalecer mais junto com a população.